Bom dia, meus irmãos. Quero convidar para que você abra a sua Bíblia em 1 João, na primeira carta, João. Nós vamos ler dos versículos 15 a 17, do capítulo 2. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João 2, versículos 15 a 17. E diz assim a palavra do nosso Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nós podemos cantar ao Senhor, nós podemos louvá-lo, nós podemos falar contigo. E nesse momento nós podemos meditar na Tua santa e poderosa palavra. Pai, que o amor do Senhor esteja sobre nós e o nosso amor por Ti seja tão precioso e a coisa mais preciosa na nossa vida, Pai. Que nós possamos amá-lo acima de qualquer outra coisa e não permita que nenhum de nós venha amar o mundo, porque o amor do Senhor não está sobre essas coisas. Pai, ajuda-nos a entender as dificuldades que nós temos pessoais em relação ao mundo e nos livra de cair na tentação, Pai. Nos livra de amar aquilo que o Senhor odeia. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo. E nos ajude, Senhor, desperta desse Teu amor nosso por Ti a cada dia. Nós oramos assim, ó Pai, confiados no nome santo de Jesus. Amém. Quanto você ama a Deus? Se você pudesse, talvez, dar uma nota de 0 a 10, quanto você ama a Deus? Talvez você esteja pensando, olha, acho que eu nunca parei para pensar nisso. Eu simplesmente amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Eu entendo essa história de Jesus Cristo, eu amo. Mas eu nunca parei para pensar se existe um parâmetro. Como assim eu daria uma nota para o meu amor a Deus? E eu quero te mostrar e chegar ao final desse texto que existe sim um parâmetro para o tamanho do nosso amor por Deus. E é exatamente o que esse texto aqui vem nos mostrar, quanto a gente ama a Deus. E existe sim como a gente mensurar isso. Me permita ler um trecho aqui do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Só para a gente entender, quando ele disser aqui, é a ideia de que um diabo está escrevendo carta para o seu aprendiz. É como o próprio título do livro diz. E ele vai usar aqui um termo inimigo, ele se refere a Deus. E aqui de paciente, o paciente que o diabinho tem, somos nós, os cristãos. E ele diz assim: a primeira coisa a fazer é adiar o máximo que puder o momento em que ele se dê conta de que este novo prazer é uma tentação. Talvez seja difícil de conseguir, já que os servos do inimigo, Deus, pregam há 2000 anos que o mundo é uma das grandes tentações clássicas. Mas felizmente, todos têm falado muito pouco sobre isso nas últimas décadas. Nos textos cristãos modernos, embora eu veja muitas referências, de fato mais do que eu gostaria, a Mamon, vejo que há muita pouca advertência quanto às vaidades mundanas, a escolha dos amigos e ao valor do tempo. Tudo isso seu paciente certamente classificaria como puritanismo. E permita-me fazer um comentário a respeito. O valor que nós conseguimos dar a essa palavra é uma das maiores vitórias dos últimos 100 anos. Através dela conseguimos resgatar milhares de humanos de uma vida de temperança, castidade e bom senso. Lewis trata de 2 pontos na vida cristã
que são meio que extremos. Um ele está dizendo do mundanismo e um outro extremo que é o puritanismo. Só que ele diz aqui, não no seu sentido principal de puritano, não de um movimento puritano que houve, algo excelente dentro da história cristã, mas ele mesmo diz aqui, C.S. Lewis dizendo a respeito disso, né, parafraseando, como se fosse um diabo aqui, dizendo, olha, essa é uma das palavras que a gente conseguiu perverter com muito sucesso. Então a gente traz esses valores para a nossa vida, porque hoje talvez ser chamado de puritano, ou crentinho, fundamentalista, corretinho, isso talvez não seja uma coisa boa, que a gente gostaria de ter, alguém radical. Mas então algumas outras pessoas partem para o outro extremo, porque aproveitando-se de uma falsa liberdade em Cristo, agora querem desfrutar dos seus prazeres, agora querem desfrutar de tudo o que esse mundo pode oferecer, em nome de uma maturidade cristã, e talvez querendo fugir desse outro extremo e dessa outra classificação. Muitos antigamente entendiam, e eu quando era menor lembro disso, era como se fosse o ser mundano, ou as coisas que pertenciam ao mundo, era uma lista de basicamente 5 coisas que o crente não podia fazer. Crente não bebia, não fumava, inclui não pode ver novela, ele não pode dançar, e tem que tomar muito cuidado com as músicas que ele ouve. Era um conjunto de regras, de uma listinha. Olha, se você não pratica essas coisas, se você pratica essas coisas, você é mundano, mas agora se você está fora disso, você não é. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Eu queria que a gente pudesse meditar nessa manhã, não só qual é esse parâmetro do amor que a gente tem por Deus, mas o que é essa ideia de mundo ou mundanismo que João está se referindo aqui, o que isso tem a ver conosco, no qual aqui C.S. Lewis vai dizer, né, que o próprio diabo ele conseguiu derrubar milhões e milhares de pessoas desse seu fanatismo, dessa ideia de ser santo. E eu queria que a gente pudesse entender um pouco a respeito dessas coisas aqui nessa manhã. Existem alguns textos bíblicos, principalmente Paulo vai falar muito a respeito do mundo. Ele diz lá em Gálatas capítulo 6, mas longe de vós esteja, ou longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ao escrever aos Efésios ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. E aqui ele já nos dá uma dica a respeito de quem governa esse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ao escrever para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz a respeito de um tal de Demas, que foi um fiel companheiro, mas ele sucumbiu, ele não aguentou a pressão, e tendo amado o presente mundo, me abandonou, e foi para Tessalônica. Exatamente a respeito dessa ideia aqui, que João vem nos escrever. Mas antes de entrar exatamente nesse texto, a gente precisa definir um pouco, a gente precisa definir o que é esse mundo, o que é essa palavra aqui que João está trazendo para nós a respeito de mundo. Eu queria que a gente pudesse definir esse termo. Nós temos 3 ideias principais que a Bíblia traz para a mesma palavra, que é cosmos. E a gente tem a ideia de um mundo criado, toda a criação, disso tudo que a gente pode desfrutar, isso é mundo. Mas também tem uma segunda ideia de é um conjunto de pessoas. Isso também se refere a mundo, muitas pessoas. Mas existe um terceiro significado para essa mesma palavra, que é que João traz aqui. E mundo tem a ver com o sistema do mal, organizado por Satanás. Se refere a um reino cujo governantes súditos estão perdidos no pecado. Poderia ser chamado de reino das trevas de Satanás. Mundo é uma esfera que está em oposição a Cristo e a sua igreja. Embora o mundo tenha sido criado perfeito, puro, santo, para glorificar a Deus, assim que o pecado entrou no mundo, agora toda essa ordem se perverteu e se perdeu. Agora, ao invés do mundo dar glórias a Deus,
agora quer gloriar-se a si mesmo, satisfazendo as suas necessidades. O alvo das pessoas do mundo é avançar para frente e não para o alto, é viver no sentido horizontal e não no sentido vertical. O mundanismo, então, é a natureza humana sem Deus. Ela se opõe com base em pensamentos, atitudes, motivos, valores, objetivos ímpios. Não procura promover a glória de Deus ou submeter-se à sua soberania. O mundo ou o mundanismo é principalmente uma atitude motivada por desejos errados e a promoção errônea do eu. Isso é o mundo que João está trazendo para nós aqui. Sistema de governo de Satanás que se opõe claramente à glória de Deus. E é isso que João traz aqui para nós, e ele vai trazer 3 características ou formas como esse mundo nos seduz e nos atrai. E o texto diz isso aqui para nós, versículo 16: porque tudo que há no mundo, o que é isso que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando nós falamos desse sistema que ele vai contra, ou é contrário à própria natureza de Deus, ele está dizendo aqui então que existem 3 formas básicas no qual esse mundo tenta nos convencer a respeito da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Essa concupiscência, essa palavra diferente aqui que a gente vê tanto na Bíblia, é um apetite desordenado, é algo desenfreado. Eu falei, esse apetite tem a ver com a nossa carne, com os nossos olhos e com a soberba da vida. E essa ideia de carne, Paulo, e eu vou citá-lo muitas vezes aqui, porque essa ideia de mundo tem muito a ver com as coisas que Paulo escrevia. E ele vai dizer lá em Romanos capítulo 7, você se lembra quando ele dizia: olha, o querer fazer o bem está em mim, mas quando eu vou fazer as coisas eu não consigo. Existe uma guerra, uma luta aqui, porque a minha mente ela é escrava de Cristo, da lei de Deus. Porém os meus membros estão em guerra, parece que eles são escravos da carne, do pecado, e ele vai dizer: esse mal que habita em mim. Carne tem a ver com aqueles desejos desenfreados e pecaminosos nos quais a gente quer sempre satisfazer. A nossa mente, como Paulo está dizendo, ele está brigando aqui fora: eu quero servir a esse Deus vivo, eu conheço, eu amo. Mas existe algo que sempre está tentando nos levar, sempre está tentando nos arrastar para longe dessa natureza divina, dessa santidade da qual nós somos chamados. Essa é a carne. Isso não tem a ver só com desejos, apetites desenfreados sexuais, mas tem a ver com muitas outras coisas. Por exemplo, comida, companheirismo, segurança. E presta atenção que todas as coisas que Deus criou, elas são santas e perfeitas, porém o pecado manchou a ideia de tudo que Deus criou, e agora a direção que todas as coisas tinham para a glória de Deus, agora elas são corrompidas, e a direção agora tem a ver com outra coisa a não ser a glória de Deus. Por exemplo, esses desejos da carne, de uma forma um pouco mais prática, não é só a questão sexual, mas comida, como eu disse aqui. Comida é uma coisa excelente que Deus criou, e é ótimo. Deus nos criou com papilas para a gente poder sentir cheiro, aroma, é algo bom demais comer. Mas ao invés de a gente glorificar a Deus com essas coisas, agora a nossa carne vai começar a lutar contra isso. Comer é bom, não é? É ótimo. Agora você vai poder comer desenfreadamente. Coma. Agora você precisa experimentar sabor. A gente está vivendo esse tempo do gourmet, né? Coma, aproveite. Não interessa a sua saúde, não. Deus não está por trás disso, não. Coma. E olha só a guerra que a gente tem entre o glorificar a Deus comendo e entre satisfazer simplesmente aqueles apetites carnais que a gente tem. Isso, claro, envolve área sexual, sim. Algo que Deus criou que é muito bom, que a gente pode glorificar através do ensinamento que Ele nos traz a respeito disso. Mas a nossa carne agora começa a lutar para sempre desviar o foco, não para a glória de Deus, mas para satisfazer simplesmente a minha vontade e os meus desejos. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é o mundo te atraindo, lutando contra os desejos desenfreados da sua carne. Mas não só isso, com os seus olhos também. E esse termo aqui aponta para os desejos pecaminosos de ganância, de cobiça, para querer aquilo que você não tem,
às vezes nem pode, mas os seus olhos desejam tanto isso. E agora, mais uma vez, essa luta, o desejo de enfrear, de ter cada vez mais. E isso leva a um terceiro ponto. Tudo isso unido aqui, ele fala a respeito da soberba da vida. Isso aqui é muito predominante no nosso coração, e é algo que Deus abomina, porque a gente não pode ter uma conquista que eu agora me orgulho de mim mesmo. E eu não estou falando aqui também no sentido que, por exemplo, um filho seu tinha uma nota muito boa, eu falo assim, filho, eu estou orgulhoso de você. Mas é o orgulho de achar que o mérito é meu. Opa, tá vendo? Eu fui promovido no trabalho, eu passei naquele concurso, porque eu sou bom. Eu realmente sou muito bom. Deus caprichou na hora de me fazer, né? Porque eu... soberba da vida. Eu acho que realmente eu mereço ser salvo. Claro, olha para mim. Olha o tanto de gente podre nesse mundo aí. Deus olha para mim e não vai querer me dar salvação. Mas não só isso. É o orgulho das nossas posses também. É achar que eu mereço ter essas coisas, não é? Afinal eu trabalho tanto. E agora eu começo a me orgulhar e achar que aqueles que não têm ou que não são. A gente vive num momento muito interessante da história de orgulho intelectual. Ontem eu estava ouvindo sobre isso, gente na rádio comentando, falando assim, olha, tem gente tão bacana, orgulhosa, que fala, eu não assisto novela, sou melhor que os outros. Eu não assisto novela, mas é viciado em seriado, que para mim é só uma nuance diferente. Eu falo, não vejo novela brasileira, mas uma americana. Orgulho intelectual. Eu leio tanto, eu conheço C.S. Lewis. Eu ouço os melhores pregadores que existem. Eu sou um crente melhor. Olha só, aquele coitado mal sabe ler. Acho que eu estou um pouquinho mais próximo de Deus. Afinal, eu realmente sou bom. E é tudo isso nos atraindo para fora da glória de Deus. Isso é o mundo. Eu gosto muito de definição que um certo pastor disse: mundanismo é o sistema de valores de qualquer época ou geração que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Se você olha para um pecado e diz, eu não faço, mas acho normal, você é mundano. Essa é a definição que nós temos aqui, a respeito do que João está querendo dizer, não ameis o mundo. Isso é o mundo que nos atrai para longe de Deus. Então, diante disso, ao firmarmos aqui essa ideia, né, de um conceito a respeito de mundo, nós vemos então que João agora vai nos trazer uma ordem expressa. Quando ele diz, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Agora você sabe o que é mundo e essas coisas que há no mundo. Nós demos alguns poucos exemplos aqui, mas agora João está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Talvez seja algo muito parecido que Jesus diz em Lucas 16:13, quando ele diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A ideia é de mamão, né? Você não pode servir a dois senhores. Ele não está dizendo, olha, você não deve, viu? Ele simplesmente está dizendo, você não pode, é impossível você servir a dois senhores. Você serve um ou serve outro. E agora João está dizendo, não amem o mundo. Ele não está dizendo, olha, vocês não devem amar o mundo, tá bom? Porque, né, Deus vai ficar chateado. Ele falou, não, vocês não amem o mundo, porque é impossível você amar a Deus e amar ao mundo. A ideia de estar no meio do muro, pecar, pelar, isso é impossível. Você não pode aproveitar um pouco dos dois, porque ou você está amando um, ou você está amando ao outro. E agora ele diz, não amem o mundo. É interessante essa história aqui, essa ideia de amor, porque quando a gente olha para Paulo novamente aqui, em 1 Coríntios 13, quando ele vai falar a respeito do amor, nós entendemos e aprendemos que amor não tem a ver com sentimento. Você falar que ama alguém não tem a ver simplesmente com sentimentos, mas tem a ver com atitudes, com o compromisso que você tem com essa pessoa. Não adianta nada alguém falar que te ama e por trás, nas costas, falar mal de você. Você fala, poxa, que discurso é esse? Agora, mesmo que essa pessoa não fale que te ame, mas ela te honra, te respeita, ela tem atitudes na qual você fala, olha, eu me sinto muito amado por essa pessoa.
Isso é o amor. E agora o que João diz, não amem o mundo, é a história de não se envolvam, não tenham seu comprometimento com o mundo, não tenham as atitudes da sua vida voltadas para o mundo. E as tentativas cristãs de combater o mundanismo, muitas vezes elas mudaram para a direção oposta, né, que é a retirada do mundo. Tem um caso de um homem chamado Simon, o estilita, não é estilista não, eu não vou falar estilista, é estilita, Simon, homem que aos 16 anos se tornou pastor, e aí ele foi para uma comunidade monástica, aí foi expulso de lá, ele foi viver como ermitão. Então ele diz, olha, eu não quero mais amar o mundo, o que eu vou fazer? Eu vou viver numa tenda no meio do deserto. Ele passou alguns anos lá isolado, separado, inclusive nesse período de quaresma, ele passou todos os dias sem comer e sem beber, se dedicando exclusivamente à palavra. E aí a fama dele começou a crescer, e as pessoas começaram a ir lá atrás dele, querer consultá-lo, querer que ele desse conselhos. Então o Simon falou assim, olha, não está legal isso aqui não, vocês estão atrapalhando minha vida com Deus, eu vou para um alto de uma montanha. Ele sobe lá então e vive agora dentro de uma barraca pequenininha, em pé. Falei, agora sim. Mesmo assim não adiantou, as pessoas foram atrás de Simon. Ele falou, agora sim. Ele constrói uma torre de 15 metros de altura e passa 36 anos da sua vida no alto dessa torre. Somente os seus discípulos que subiam para levar comida, mantimento, mas ele passou lá 36 anos. E eu duvido que esse tipo de vida que João está dizendo aqui, não ameis o mundo, não é esse isolamento. Mas antes de falar como então que a gente deve viver, não ame o mundo, e João vai trazer ao apóstolo, sabe como é que vocês devem viver então? Mas antes de fazer isso, ele vai dar alguns motivos pelos quais a gente não deve amar o mundo. Ele vai dizer, versículo 15: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele vai dizer depois, versículo 16, porque tudo que há no mundo, essas concupiscências, lá no final, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o terceiro motivo, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. 3 motivos que João vai dizer aqui para nós, por que a gente não deve amar o mundo. Primeiro, porque o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós sempre falamos muito a respeito do amor do Pai, e isso é bom. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E a gente entende e compreende o amor de Deus, mas existe o contrário dessa história, o contrário do amor. É uma ideia que é meio indigesta da gente falar, mas o amor de Deus também envolve o contrário, envolve a ira, envolve o ódio de Deus. Não esse ódio mesquinho e pecaminoso que a gente tem, mas é tudo aquilo que vai contrário à sua santidade, Deus odeia. E a gente tem alguns textos que falam a respeito disso. Provérbios 6,16: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina, Deus odeia. Salmo 5,5: os arrogantes não permanecerão na tua vista, odeias ou aborreces a todos que praticam a maldade. Salmo 11,5: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina, sua alma odeia. Sabe essa história de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Em certo sentido isso é verdade, porque nós somos pecadores e Deus nos amou. Mas esse texto está dizendo aqui que isso aqui, pelo outro lado, não é verdade não. Deus odeia o pecado, e Deus odeia o pecador. A sua alma abomina o pecador. Então quando a gente vê João dizendo aqui, não amem o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que está nele? Se não é o amor, é o ódio, é o juízo, é a ira de Deus sobre essa pessoa. Mas não só isso. Ele diz aqui que tudo que há no mundo não procede do Pai. Se você ama o mundo e essas coisas não têm a ver com o Pai, adivinha quem você está servindo? Se isso não procede do Pai, procede do príncipe deste mundo, Satanás. E por fim ele diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Tudo isso vai passar. Tudo isso passa.
se você tem lutado simplesmente para adquirir bens, para desfrutar dos seus prazeres, para se alegrar no que a sua carne tem dito, nos seus olhos tem visto, tudo isso vai passar. E esse passar aqui não simplesmente tem a ver, vou embora mesmo, né? Acabou. Mas tem a ver o passar quando Jesus voltar e você estiver diante dele ter que prestar contas. E aí? Como que vai ser essa história? Lembro-me de uma história, eu acho que já contei aqui, de Alexandre o Grande, que ele enviou um exército para uma batalha, e dias depois volta um menininho lá, um adolescente, com alguns outros guardas, falou: olha, esse menino aqui, ele desertou, ele saiu correndo, ele não aguentou a guerra não, e o menino em pranto, chorando. Então esse moleque aqui, Alexandre, dá um jeito, porque esse menino fugiu. Alexandre se comoveu, porque ele olhou para aquele menino muito novo, chorando. Ele falou: olha, tudo bem, eu entendo o que é uma guerra, eu entendo as dores que uma guerra traz, qual que é o seu nome? Então esse menino fala: meu nome é Alexandre. Então a feição de Alexandre o Grande agora muda. Aquele homem que estava tendo piedade, ele se enfurece, ele aponta o dedo para aquele menino e diz: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. E assim é a nossa vida. Se você diz que ama a Deus e não tem amado, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. E por fim, o que nós devemos fazer? Como que nós fazemos a vontade de Deus? Aliás, como que a gente deve viver? Eu já dei a resposta aqui, né? Como que a gente luta e vence o mundo? Versículo 17, lá no finalzinho: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Sabe como é que a gente combate o mundo? Esse mundanismo? A gente faz a vontade de Deus. Mas é interessante que nós lemos um texto aqui na liturgia, 1 João 5, que diz que para você fazer a vontade de Deus, para nós fazermos a vontade de Deus, precisa acontecer uma coisa antes, que é crer no Senhor Jesus. Primeira coisa, para a gente fazer a vontade de Deus, é preciso crer no Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É crer que Ele é realmente o Filho de Deus, que foi enviado, se fez carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz e ressuscitou. É assim que a gente consegue fazer a vontade de Deus. Mas não só isso. Quando a gente vai para alguns outros textos, eu vou citar aqui Paulo novamente, quando ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E depois ele ainda diz, versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Sabe o que é fazer a vontade de Deus? Se santificar. É conhecer a vontade dele revelada através dessa palavra. É assim que a gente consegue amar a Deus, conhecendo, nos santificando. Mateus 16, 24, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que é por isso que a gente é tão ineficaz no evangelismo pessoal no nosso dia a dia. Não quando a gente sai aí em missões, né? Porque lá a gente veste uma máscara bacana. É joia a gente falar de Cristo. Mas no nosso dia a dia, a gente é tão ineficaz porque a gente se parece tanto com o mundo que não faz diferença nenhuma falar a respeito de Jesus Cristo. Queria fazer algumas perguntas finais para você pensar. Se você ama a Deus ou tem amado o mundo, o que você procura com mais fervor? A riqueza e as honras do mundo, ou as riquezas da graça e a aprovação de Deus? O que mais causa tristeza para você? Uma perda temporal ou uma ruptura em sua comunhão com Deus? O que mais domina sua mente? Pensamentos e esquemas após avanços mundanos, ou resoluções e esforços para crescer na graça e no conhecimento do Senhor? O mundo exerce uma atração sobre todos nós como um suposto tesouro que vale a pena conquistar e possuir. Desse modo, o mundo e Deus se oferecem como tesouros alternativos. Se Deus fosse tudo para nós, o mundo nada valeria. Mas o contrário também é válido. À medida que nós valorizamos e amamos o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Minha palavra final agora, para realmente terminar.
Alguns versos antes aqui, desse capítulo 2, versículo 15, versículos 13, diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, e a minha palavra é para você agora, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no finalzinho do versículo 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vocês têm de fato vencido o maligno? Pais, minha palavra é para vocês também, não só de forma pessoal, mas qual o maior desejo da sua vida para o seu filho? É alcançar honras nesse mundo? Ser vitorioso no curso? Ser bem-sucedido e rico? Ou independente do que ele faça, que ele dê glórias ao Senhor? Porque muitos pais têm dedicado a sua vida a entregar de bandeja seus filhos ao mundo, e depois vem reclamar. A quem você tem amado? Ou para a gente terminar, quanto você ama a Deus? Padrão para a gente saber e dar uma nota de 0 a 10 é o quanto você odeia o mundo. Isso é o quanto você ama a Deus. Deus possa nos ajudar a pensar e refletir nessas coisas. Essas coisas vão passar, gente. A gente vai prestar contas diante dele. Todos nós possamos estar preparados para esse grande dia. Vamos orar.